Diz assim, versículo 12, versículo 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os corpos, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Oremos a Deus mais uma vez. Santíssimo Deus, eterno, majestoso, glorioso e excelso Pai, em nome do teu santo Filho Jesus, te peço perdão por todos os pecados que assim cometi. Deus Santo, te agradeço também por estar aqui, por cada um que também está, por tudo, Deus, que o Senhor tem nos concedido. Deus eterno, obrigado por ter falado conosco pela tua palavra. Eu peço, Deus, ao Senhor, que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu tenha uma compreensão correta da tua palavra e venha fazer exposição da mesma com fidelidade. Deus, abre cada mente que vai ouvir, Deus, a exposição deste sermão, para que entendam, Deus, os que servem ao Senhor, que o Senhor os fortaleça, que eles cresçam, que nós venhamos crescermos na graça e no conhecimento. Aqueles que ainda não servem ao Senhor, que o Senhor os convença do pecado, da justiça e do juízo. Assim, Deus, te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, graças a Deus, dando continuidade à exposição da primeira epístola que Paulo fez aos Coríntios, e como os irmãos acompanharam no último domingo, eu fiz a exposição do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 11. E como já disse aos irmãos, eu decidi fazer a leitura desde o versículo 9, para os irmãos se contextualizarem com o que o texto realmente está dizendo. Por exemplo, no versículo 12 do capítulo 6, quando
Paulo ele diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Se nós não, ou se nós ignorarmos o contexto imediato, principalmente desde o versículo 9, a gente não vai entender o porquê Paulo estava dizendo que tudo é permitido. Tudo o quê? A gente pode criar uma ideia do que Paulo está dizendo. E como tenho sempre explicado aos irmãos, uma coisa que jamais nós podemos fazermos é criarmos ideias em relação às Escrituras. Eu confesso aos irmãos que eu estava orando ali, no último hino que Gilberto estava cantando, e eu estava, na verdade, eu acredito que o Espírito Santo de Deus, ele me fez relembrar que quando alguém prega a palavra, ele não pode criar, além de ele não poder criar uma ideia em relação àquilo que ele está pregando, ele está ali representando a Deus. Porque, irmãos, se muita gente parar para ver o que, para analisar, pensar o que é pregar a palavra de Deus, e se a pessoa realmente crê em Deus, a pessoa pensava duas vezes se realmente ia pregar ou não. Se tinha vocação, se Deus o vocacionou ou não. Porque imaginem só. Vamos supor uma coisa bem comum que todo mundo entende. Vocês sabem o que é um embaixador de um país que vem para o outro? Aquele embaixador, ele pode dizer algo que não esteja de acordo ao que o presidente ou o primeiro-ministro, como exemplo, Israel tem primeiro-ministro, tem país que tem rei. O embaixador pode dizer alguma coisa que não esteja de acordo com o governante do seu país que o enviou. Se ele disser, o que é que vocês acham que acontece? Ele é punido, é isso? Vocês concordam? Eu vou dar um exemplo aqui mais rasteiro. Vamos supor que cada um aqui viajasse para um lugar, tivesse uma empresa e falasse assim: olha, fica Romualdo representando lá, vai me representar na minha empresa. Só que eu não falasse aquilo que realmente vocês quisessem que eu falasse. Vocês iriam achar ruim? Iriam procurar me punir? Eu acredito que sim, né? Imagina em relação à palavra de Deus. O que tem de pessoas dizendo que Deus nunca disse. O que tem de pessoas dizendo, autorizando o que Deus nunca autorizou. Desautorizando o que Deus nunca desautorizou. Mirosmar, ele, sexta-feira é Mirosmar? Não. Sábado mostrou, não. Sexta mostrou uns vídeos para mim. Foi não. Foi quinta. Foi quinta. Sábado foi ontem. Eu não fui lá em casa ontem, não. Foi quinta. Irmãos, de um segmento religioso que eu vou deixar para um momento de podcast para mim falar sobre isso. E tem muita gente aplaudindo eles aqui em Riachão, viu? Agora, uma pessoa que faz isso ou não tem parte com Deus de uma vez, ou não tem, porque tem pessoas que não querem Jesus de forma alguma. Lembram lá no capítulo 8 que Jesus falou assim, ó, sabe por que vocês não me entendem? Lá no capítulo 10 de Romanos, sabe por que vocês não me... De João, sabe por que vocês não me entendem? Porque vocês não têm parte comigo. Vocês não são minhas ovelhas. Estão entendendo? Então tem pessoas que aplaudem, gostam, se reúnem com pessoas assim,
porque realmente não é ovelha de Cristo, e tem umas que são enganadas, é a minoria. Irmãos, mas é assunto para outro momento. Versículo 12 diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Irmãos, vocês já entenderam, quando Paulo diz que tudo é permitido, mas nem tudo convém, o que é isso que ele está se referindo? Aos versículos que nós lemos, versículo 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Entendem agora o que Paulo quis dizer? Vocês agora entenderam quando ele diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo aquilo lá era permitido e tantas outras coisas. Adulterar, a homossexualidade, enganar, trapacear, roubar, caluniar, beber ou tornar-se alcoólatra, avarento. Aí Paulo diz: tudo isso é permitido. Tudo me é permitido. E ele refere-se a ele mesmo. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Era permitido para Paulo, irmãos, tudo isso, como era também para os coríntios, e também para nós. Mas Paulo disse que não se deixaria ser dominado por nenhum deles. Existem alguns teólogos que dizem que essa expressão que Paulo usou aqui, tudo me é permitido, era exatamente uma expressão que era usada pelas pessoas que eram crentes em Corinto. E eles referiam-se ou usavam essa expressão exatamente para tentar dizer, ou dizerem, na verdade, que nada que eles cometessem com o corpo era proibido por Deus, porque no caso eles já eram salvos em Cristo. Aí Paulo, conhecendo a causa, Paulo escreve o seguinte: tudo realmente me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei ser levado, mas eu não me deixarei que nada me domine. Versículo 13. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade sexual, mas para o Senhor. E o Senhor
para o corpo. Paulo, irmãos, além dele dizer que tudo é permitido, era permitido para ele, mas nem tudo convinha a ele, tudo era permitido. Mas Paulo não ia se deixar ser dominado por nada daquilo. Até porque a Bíblia, ela condenava tanto essas práticas aqui, como também outras práticas que nós conhecemos pelas Escrituras Sagradas e também pelos princípios que Deus nos deixou. E Paulo diz que o alimento é para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Paulo diz agora, irmãos, que o corpo, ele não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Quem já viu esse segmento ou movimento feminista, costumeiramente as mulheres que são feministas, que isso é um movimento satânico. Para vocês terem uma ideia, o movimento feminista, ele surgiu, é um filho do movimento de esquerda, e as feministas costumeiramente, elas dizem que o corpo é delas, e o corpo sendo delas, as regras também são delas. Elas estão completamente erradas. A Bíblia Sagrada vai dizer e deixar bem claro que a vida que nós hoje usufruímos dela, essa vida ela é de Deus. Ela não é minha. Ela é minha? Ela é de vocês? Então, por que a gente não existiu sem que Deus, ele tivesse agido? E se ela é minha, se é de vocês, por que a gente não toma uma decisão e fala, ó, eu não vou envelhecer, eu não vou adoecer, eu não vou me alimentar, eu não vou me hidratar com água, e consequentemente eu não vou morrer, vou ficar na plena juventude. A vida não é nossa, irmãos. Principalmente o corpo não é nosso. Principalmente, irmãos, quando nós somos crentes em Cristo Jesus. Sabe por que Paulo disse isso? Porque imoralidades sexuais aconteciam dentro da igreja em Corinto. Lembram que o capítulo 5 vai dizer que existia um jovem lá que tinha relação sexual com a sua madrasta? E sabe o que é que as pessoas fizeram com ele? Deixaram ele bem à vontade. Semelhantemente a hoje em dia, né? Com o que acontece em muitas igrejas. Onde a pessoa está em pecado e o pastor não está nem aí. Ele está lá dizendo bênção. Tem até um moleque agora no The King The Power. The King The Power, Beth já sabe, ó. Irmãos, The King The Power é uma frase em inglês que tem um sentido até meio errado. Irmãos, e Paulo diz aqui que o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo.
Quando Paulo diz que o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, Paulo está nos ensinando o seguinte: que o nosso corpo é para glorificar a Deus. E glorificar a Deus em todos os âmbitos que nós conhecemos e imaginamos. A gente não pode, irmãos, de maneira nenhuma, usarmos o nosso corpo, seja em que for, que não glorifique a Deus. Seja em prostituição, seja lá em que for. O nosso corpo é para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Irmãos, tem muitas pessoas completamente equivocadas em relação a essa questão do corpo. O corpo em si, irmãos, de uma pessoa que vive nessa terra, esse corpo pertence ao Senhor. E principalmente, como já disse em instantes atrás, quando se trata de uma pessoa que é crente. A questão aqui na igreja de Corinto era prostituição. E é uma coisa que nós que somos crentes, a gente não pode, em hipótese alguma, nem imaginarmos em cometermos isso. Nem imaginarmos. Alguém pode dizer assim, mas Romualdo, mas se chegar ao ponto de alguém cometer, arrepender-se de imediato e procurar não fazer mais, é o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Irmãos, só que quando Paulo diz que o nosso corpo é para o Senhor, e não para a imoralidade sexual, e o Senhor para o corpo, isso vai muito além de prostituição. Um exemplo, tem pessoas que intitulam-se crentes hoje, que elas pensam, ou eles pensam, que podem andar de qualquer maneira, com qualquer tipo de veste. Existem até denominações que impõem certas roupas e dizem que não podem usar calça, não podem usar short. O que esses líderes deviam fazer, sabe o que era? Era ver o tipo de roupa que realmente não se pode usar. Porque o pecado não está numa calça, o pecado não está num short para mulher ou para homem, ou também numa camiseta. O pecado vai estar na roupa que a pessoa vai estar usando. Irmãos, eu queria perguntar a cada um aqui, vocês acham que uma roupa, seja em homem ou seja em mulher, mas com todo o respeito a todas as senhoras que aqui estão, uma roupa que mostre as partes íntimas, seja calça, seja vestido, seja short, isso não é pecado não? Agora, sabe o que é que eu acho mais incrível? Sabe o que é que eu acho mais incrível? É que muitos homens permitem suas mulheres se vestirem assim. Muitos homens. Irmãos, esses homens de hoje deviam ter vergonha na cara, certos homens, e olha que eu digo, homens que se dizem crentes. Eu não estou falando com quem é do mundo, não. Quem é do mundo é do mundo. Eu estou falando com quem é da igreja. Eu congregava ainda na Assembleia de Deus. Quem conheceu aqui o pastor Moisés Ponciano, o moreno, que tem a sua esposa bem morena também. Eles são de São Paulo, eles. Ele ficava todas as vezes, não é meu caso aqui não. Não é meu caso aqui não, que eu fico orando ali. Mas não é meu caso não. Graças a Deus.
Mas ele, todas as vezes que ele sentava no púlpito, ele disse isso uma vez num culto de doutrina, ele começava a orar e fechava os olhos. A gente imaginava que ele estava orando. Só que uma certa vez, ele numa doutrina, numa terça-feira, que era o culto de doutrina, ele disse, sabe o quê? Ele falou, irmãos, eu já conversei com a minha esposa, e eu não estou aguentando mais não, e eu vou dizer hoje o que eu tenho a dizer. Ele disse, sabe o quê? Ele disse, olha, todas as vezes que eu chego no culto e fecho os olhos, eu não estou orando não, viu? Eu estou fechando os olhos, para que eu não venha ver partes íntimas de mulheres, que não têm vergonha, que vêm com pouca roupa para a igreja, e os maridos, e olha que ele virou para o púlpito e disse, e os maridos, e muitos aqui do púlpito, criem vergonha, e não deixem não. E suas filhas também, quem compra a roupa são vocês. Elas não trabalham não. E ficaram tudo, ó. No The King The Power. Se tivesse um The King The Power, todo mundo estava, aqui não, mas no outro canto estava, eita, lá vem. The King The Power. Irmãos, e seja homem ou seja mulher, isso não é correto. Não é correto também um homem, e que nós venhamos termos cuidado nisso, estarmos sem camisas no meio da rua. O nosso corpo, agora para nós que somos homens, aqueles que são casados é para sua esposa, e quem tem que ver é sua esposa, não é ninguém não. Ah, mas eu chego na minha casa, eu estou em casa. Sim, quando você estiver com a sua esposa sozinha. Mas se chegar alguém, crente ou descrente, seja quem for, coloca uma blusa, uma roupa decente. Sara agora vai me pegar, mas ela não vê os vídeos não. Mas eu vou mandar ela ver. Quando eu comecei a namorar com Sara, Sara não fazia parte da congregacional, e eu já conhecia a Sara há alguns meses, e ela tinha certas roupas, saias, que na igreja era permitido, só podia usar saia. Antes de eu começar a namorar com ela, eu chamei ela no canto, conversei, você quer namorar comigo? Quero. Depois de tudo conversado, pronto. Então vamos logo se ajeitar aqui. Essas roupas assim, 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 isso não é correto. Eu sei que eu não sei o que ela fez, que molinga ela fez, eu sei que ela deu fim a tudinho. E não era short, não era calça, era saia e vestido. Irmãos, a gente tem que saber que o nosso corpo é para o Senhor. O nosso corpo é para o Senhor. E não para a imoralidade sexual, para a lascívia, para usarmos o nosso corpo da forma que nós bem entendemos, não. Isso não existe, não. Tem igreja que é assim. A mulher pode chegar, pronto, essas calças que tem hoje, que a irmã Zezé usa, a Laiane usa, Tainara já viu usando, Sara, e tem um monte de gente que está usando agora. É uma calça, né? Mas é uma calça que é mais bem vestida do que se tiver com uma saia ou com vestido. E com uma saia e um vestido decente. Agora tem igreja que não permite, não. Tem igreja que não permite. Principalmente a igreja do The King The Power. É igreja do manto. Igreja penteca. Não permite, não. Aí pode ir com vestido. Pode ir com vestido, irmãos, bem justo no corpo. Demonstrando as peças íntimas da mulher. Isso não existe. Isso não existe. É o que eu disse aos irmãos há poucos instantes atrás.
Tem pessoas que estão condenando o que Deus nunca condenaria e estão autorizando o que Deus condenou. E aí tem uns babãos, eu chamo de babãos, não é babão, não é babãos, porque são muitos, que falam na minha igreja, lá ninguém entra de calça não, ou não participa de nenhum departamento. Na minha igreja, o pastor não autoriza. Não autoriza mesmo não. Mas as coisas erradas ele não vê. O pecado está pintando, as pessoas estão pintando e bordando, e ele não está nem aí. Usando roupas que nem mulheres do mundo usam. Irmãos, tem roupas que pessoas que são crentes, que nem mulheres que são do mundo decentes usam. E tem pessoas que não, acham normal. Isso não é normal, não. Eu pensei que eu nunca ia dizer isso, não, mas eu vou dizer. Eu vou dizer isso. Irmãos, e o pior é que tem pastores que criticam os irmãos da igreja e as irmãs, e a família de casa anda da forma que bem entende, que gostam, que acham legal. O nosso corpo não é para a imoralidade sexual, para a lascívia, para pecado no geral, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O nosso corpo, irmãos, é para glorificar o Senhor. É para que o nome de Deus, ele venha a ser glorificado por nós, através do nosso corpo. Não para a imoralidade sexual. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Pelo seu poder, irmãos, Deus ele ressuscitou o Senhor e também há de nos ressuscitar. Ou ressuscitar, irmãos, aqueles que realmente obedecem à palavra de Deus. Aqueles que realmente glorificam a Deus no seu corpo. E não aqueles que vivem da forma que bem gostam, que lhe agradam, que acham que é correto. Versículo 15. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Olha o que Paulo diz agora. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo, ou seja, do corpo de Cristo, que é a igreja, organismo? Tomarei eu os membros de Cristo e unirei a uma prostituta? Não. Da mesma forma, tomarei eu os membros de Cristo e unirei a um prostituto? Não. É errado, é condenável pelas Escrituras. Versículo 16. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois está escrito: os dois serão uma só carne. Irmãos, basicamente há um mês atrás,
uma pessoa que não faz parte da nossa denominação, ele me perguntou porque ele se confundiu no seguinte aqui, ele pensou, se a Bíblia diz que quando um casal, quando o homem e a mulher se casam, tornam-se uma só carne, aí ele pensou, Romo, quando a pessoa se une a uma prostituta, é como que a pessoa tivesse casado a elas? Não. É porque a Bíblia diz que aquele que se prostitui, aquela pessoa quem é casado, que trai a sua esposa ou seu esposo, ele torna-se um prostituto, torna-se um tipo de prostituição. Então é nesse sentido, aquele que se une a uma prostituta é um prostituto. Torna-se os dois um só corpo. Os dois serão uma só carne. Versículo 16. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela, pois está escrito, os dois serão uma só carne. Porque, como eu expliquei, quem se une a uma prostituta se torna um corpo só com ela, porque se torna prostituto também. Está se prostituindo. Versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Já a pessoa, irmãos, que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Tem o mesmo pensamento de Cristo. Pensa as mesmas coisas que Cristo pensava. Lembram que nós estudamos aqui, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, Paulo disse que nós que servimos a Deus, nós temos a mente de Cristo. Nós conhecemos as coisas de Deus, exatamente porque o Espírito de Deus, Ele habita em nós. E o Espírito de Deus, Ele conhece todas as coisas e até as profundezas de Deus, porque Ele é Deus. E aquele que se une ao Senhor, irmãos, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele, tem um só pensamento, tem uma só ideia, tem no seu coração o desejo de obedecer a Deus, de glorificar a Deus no corpo, de fazer com que Deus ele venha ser conhecido, ser glorificado, ser exaltado. Ao contrário disso, a gente sabe que quando a pessoa não serve a Deus, mesmo conhecendo a palavra de Deus, a pessoa desobedece a Deus, e ao desobedecer a Deus, sendo conhecedor da sua palavra, ele passa uma impressão que o Evangelho, que a palavra de Deus, é uma coisa profana, é uma coisa banal, é uma coisa sem valor. Irmãos, e é exatamente isso que nós vemos muito hoje. Pessoas que, no lugar de glorificar a Deus, de se unir ao Senhor em um só espírito, as pessoas mesmo estando em um ambiente dito evangélico, eles banalizam a palavra de Deus, eles banalizam a pessoa bendita de Deus. E como a gente tem ouvido muito pela boca de pessoas que são ímpias, pessoas ímpias dizendo assim, eu não sou crente, porque para ser crente da forma que fulano é,
A gente sabe que isso é uma desculpa muito esfarrapada, mas de uma certa forma realmente banaliza. Passa uma imagem que o evangelho é algo sem valor. É uma coisa profana, que não tem valor algum. Aquele que se une, irmãos, ao Senhor, ele é um só espírito com o Senhor. Ele tem um só pensamento em glorificar, em exaltar, em fazer com que o nome de Deus cada vez mais seja conhecido e honrado. Versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Irmãos, isso aqui é uma coisa que cada um de nós devemos meditar continuamente. Devemos ter impregnado em nossas mentes. O próprio Deus, tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento, ele manda-nos fugir da imoralidade sexual. Só que Paulo aqui nesse versículo, ele diz uma coisa, que para aqueles que servem realmente a Deus, traz temor e tremor. Quando Paulo diz, todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Irmãos, não é que o apóstolo Paulo, ele quis dizer aqui, que os demais pecados que não são no corpo, e o pecado do corpo, acredito que os irmãos entenderam que a prostituição é a imoralidade sexual que abrange ou engloba tudo que for relacionado ao corpo. Não é que o pecado no corpo, ele seja um pecado mais prejudicial do que os demais, não. A gente sabe que todo pecado em si, ele nos afasta de Deus. Um exemplo, se porventura eu contar uma mentira, por pequena que ela seja, ela me afasta de Deus. Se eu deixar de fazer algo que eu podia fazer de bem, isso é conhecido como pecado de omissão. Esse pecado também me afasta de Deus. O que Paulo quis dizer, eu até me confundi nas palavras atrás, não é que um pecado leve para o céu, para o inferno, e o outro não. Todos levam para o inferno, se a pessoa não se arrepender. No entanto, o apóstolo São Paulo deixa bem claro aqui, que a imoralidade sexual, por ser no corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, ela tem uma gravidade maior. É como Paulo diz aqui, ó. Fujam da imoralidade sexual. 18. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus? Quem
foi dado por Deus a nós? O Espírito Santo. E que vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus no seu próprio corpo. Irmãos, está aí a explicação porque o pecado da imoralidade sexual, ele tem uma gravidade maior. Porque é um pecado que é cometido no próprio corpo. Corpo esse, irmãos, que de acordo com o que a Bíblia Sagrada nos ensina, é templo e morada do Espírito Santo. Eu acredito que os irmãos que aqui estão, e se tiver alguém que vai nos ouvir pelo YouTube que não está presente aqui, deve entender que toda pessoa que se converte a Cristo, o Espírito Santo ele passa a habitar naquela pessoa. Agora, quando a pessoa peca contra o próprio corpo com imoralidade sexual, como é que o Espírito Santo ele vai permanecer? Tem condições? De acordo com o que a Bíblia nos ensina? Irmãos, eu conheço uma pessoa aqui de Riachão, que eu não vou jamais dizer o nome da pessoa, nem dar muita dica. Essa pessoa é bem mais velha do que eu, tanto como crente, como também como pessoa. Essa pessoa uma certa vez contou um testemunho a mim, ele falou: Romualdo, em uma certa época, quando eu não estava morando aqui em Riachão, eu já era casado e crente, e essa pessoa disse que estava morando em outro estado, e ele disse que caiu na tentação de ser atraído por outra mulher. Ele crente, a esposa crente, e ele disse que chegou a praticar o ato sexual. Ele disse a mim: Romualdo, como crente, eu já tinha pecado inúmeras vezes como qualquer uma outra pessoa. E tinha pedido perdão a Deus. Tem pecado que a gente comete, eu não sei se já aconteceu com vocês, acontece comigo, da gente ficar pedindo perdão a Deus o dia quase todo. Esse cara disse a mim, quando praticou o ato, ele disse: Romo, eu nunca vi uma sensação tão ruim como essa. Ele disse: Romo, se eu pudesse naquela hora, depois do ato, ter morrido, eu tinha morrido. Ele disse que se sentiu tão mal, sujo, imundo. Ele disse que olhava para si mesmo e tinha vergonha de pedir perdão. Ele disse que nunca na vida sentiu uma sensação tão ruim como aquela. E ele me explicou, esse é o novo convertido. Ele até estava citando esse texto. Tu já escutou, tu já leu nas escrituras que o pecado contra o corpo, o pecado sexual é um pecado contra o corpo? Eu falei: eu já li já. Ele falou: senti isso na pele. Irmãos, o corpo do crente é templo e morada do Espírito Santo. Em relação ao Espírito de Deus, eu não preciso nem falar muita coisa, né? O nome dele já diz: Santo, Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele é tão santo, tão santo. Quem já leu aqui o livro de Abacuque, ou estava já congregando conosco, quando fiz a exposição de Abacuque, ainda na congregação da Torre. Lá no livro de Abacuque diz que Deus, ele é tão santo, que ele não suporta ver o mal. Irmãos, para nós termos uma ideia, foi necessário só um pecado no Éden, para que Deus expulsasse
o primeiro casal do jardim. Deus é santo, irmãos. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Se realmente eu quero servir a Deus, se realmente eu quero um dia morar no céu, ter comunhão com Deus, irmãos, eu tenho que procurar fugir da imoralidade sexual, ou de tudo que englobe pecado contra o corpo. Porque se eu não fizer isso, eu posso até estar na igreja, eu posso até falar The King The Power, que é a moda agora. Quem conhece o garotinho de 14 anos que fala The King The Power, que é uma moda? E o pior é que tem muita gente pensando que ele está falando em línguas ali, em línguas ininteligíveis. Que analfabetismo teológico, e não digo nem teológico só, intelectual. Se nós realmente quisermos termos comunhão com Deus, quisermos que o Espírito de Deus habite em nós, nós temos que fugirmos, irmãos, da imoralidade sexual. Irmãos, ou nós fazemos isso, ou iremos ser semelhantes ao povo de Israel que estava no Egito. E também há muita gente que, na época que Cristo esteve na terra, eles estavam ali acompanhando Cristo, observando Cristo pregar, recebendo milagres, vendo ou aprendendo ali a forma dele ensinar a palavra, e no lugar de praticarem, as pessoas viviam da forma que bem queriam, que lhes agradavam. Paulo, irmãos, ou melhor, Paulo mesmo, ao escrever aos Coríntios, e também o escritor aos Hebreus também disse a mesma coisa, que o povo de Israel, de tanto resistir ao Espírito Santo, aquilo tornou-se uma blasfêmia. Imagina o pecado de sexualidade. Temos que fugirmos, corrermos, procurarmos vivermos em santidade. É como eu tenho ensinado aqui, é impossível, irmãos, nós não pecarmos. Quantas e quantas vezes, infelizmente, eu já pequei já hoje. Agora, a gente não pode viver no hábito de pecar. A gente não pode viver no hábito de pecar. Mais uma vez eu digo, para concluir o sermão, existem homens, e agora é para nós, que não podem ver uma mulher passando, que botam um olhar como que queja matá-la. Irmãos, façam igual Jó, ou que nós façamos igual Jó. Venhamos, irmãos, pedirmos ao nosso Deus que os nossos olhos, eles só sejam para as nossas esposas, para aqueles que têm. É isso que a Bíblia diz. Jó, em meio a todo sofrimento, ele diz que os meus olhos não olhem para as virgens ou para as moças, em todo aquele sofrimento que ele estava passando. Fujam da imoralidade sexual. É isso, irmãos, que as Escrituras nos ensinam.
que nós possamos nos guardarmos de tudo o que é pecado. Se cairmos em algum tipo de pecado, como ensinei quinta-feira na igreja da Torre, capítulo 2, versículo 1 da primeira epístola que João escreveu, diz: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado fiel no céu, Cristo Jesus. Ao pecarmos, irmãos, temos que nos arrepender. Que Deus em Cristo Jesus, Ele venha nos guardar, nos direcionar, nos concedermos forças para vivermos de conformidade às suas palavras. Espero que os irmãos que estejam aqui conosco estejam domingo. Eu não sei se domingo possivelmente eu posso pregar sobre a Páscoa, mas na próxima exposição da Epístola aos Coríntios, eu vou expor o capítulo 7, que fala acerca de casamento. Era bom que todas as pessoas que congregam conosco estivessem juntos aqui, para nós vermos o que as Escrituras falam acerca de casamento. Porque, de acordo com o que estão ensinando aí fora, casamento na igreja está pior do que no mundo. Está pior do que no mundo. Qualquer coisa, procura teu rumo que eu procuro o meu. E não é bem assim. As Escrituras vai nos ensinar que casamento é monogâmico, é heterossexual e indissolúvel. Monogâmico de único, heterossexual de sexos opostos, homem e mulher, e indissolúvel, que ele não pode se dissolver, exceto com a morte ou relação sexual ilícita, que é adultério ou prostituição. Fique de pé para orarmos ao